Glória a Deus. Querido, estamos aqui para a segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, em áudio e vídeo simultaneamente, enviando para o YouTube essa mensagem de hoje, que é a parte número 29 aí do nosso tema, meu exame como obreiro, porque Jesus disse, eu venho sem demora, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então qual é a obra que você está desenvolvendo para Deus? Ele vai querer essa obra, por isso Ele escolheu o cristianismo para fazer obras que o mundo não faz. Por isso nós estamos tratando hoje de Efésios 4, 12, onde diz que Cristo Ele planejou reunir um grupo chamado Corpo de Cristo, para que esse corpo, aperfeiçoando a santificação desse corpo, ele possa estar preparado para a obra do ministério. Para quê? Efésios 4:12. Para a edificação do corpo. Que é uma edificação? É a construção para um crescimento. É como se você constrói uma casa de um andar, depois você vai construir mais um andar em cima, depois você constrói mais 3, 4, 5, 10, como na China, né? E outros países ricos, os Emirados Árabes, que tem aqueles arranha-céu gigante para cima. Tem outros que ainda tem edificação para o chão, para baixo, para o fundo, 20, 30 andares por aí, crescendo, até na plenitude onde tem que chegar. Bom, então aqui está dizendo que Deus, para fazer o cristianismo crescer, ou melhor, para que chegue a outras pessoas, para que outros conheçam Deus e saia das trevas para a luz, como Paulo diz, antigamente tu era treva, agora tu é luz, então anda como filho da luz, Efésios 5:8, para isso, para trazer outros também, o corpo tem que estar trabalhando, porque vai ter que ter o aperfeiçoamento para poder haver esse trabalho. Ou melhor, aperfeiçoar, como já estudamos aqui, Deus vai ter que tirar muito egoísmo de muita gente, muita preguiça do preguiçoso que não faz coisa nenhuma na igreja do cristianismo para Deus. Vai ter que tirar a cegueira espiritual dele, a surdez espiritual dele, para que ele, tirando doenças desse corpo, através de ensinos, de alertas que Deus dá, a pessoa possa estar apta para o trabalho, para a obra do ministério, melhor, para buscar vidas, investir nas vidas, para aumentar o número de membros, porque Deus nunca imaginou que a gente comece uma igreja com 2 membros e morra passando 100 anos com esses 2, e os outros, quem vai salvá-los? Multidões estão indo para o inferno todo dia, meu irmão, até mesmo dentro das igrejas. Primeiro, porque não tem um ensino. Segundo, porque eles não querem o ensino. Terceiro, porque são inúteis, membros inúteis no meio do cristianismo, porque eles não sabem que Deus vai querer deles a obra. Tiago 2,17, a fé sem a obra é morta. Quer dizer, as práticas de vida cristã, que isso aqui são as obras, Deus não vê em multidões, por isso Deus não vê eles como membro, que membro é para ter utilidade. Imaginou você aí que está me ouvindo ou me assistindo agora pelo YouTube, se você tivesse apenas um braço e não tivesse as 2 pernas, nem um outro braço, tua boca nascesse presa, tu não pudesse falar, teus ouvidos estivessem
totalmente entupido desde criança, teu coração não funcionasse, teu rim nascesse trancado totalmente, esse corpo ia ficar lá mesmo, no início, morto, já estava enterrado, ou se estivesse vivo, nem podre não estava, porque o urubu já tinha comido, porque esses membros desse corpo estavam inutilizados para Deus. Da mesma forma, existe multidão de igreja por aí que perdeu o propósito, que não é igreja para Deus, é um corpo morto, porque cada um está vivendo achando que é um membro de Cristo, mas para Cristo ele é membro apenas daquela denominação, daquela igreja onde ele frequenta, diz que faz parte da membresia, mas não tem o que esse Efésios 4:12 diz que ele precisa ter. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. O que é uma pessoa santa? Que Paulo usa nesse versículo 12 aí de Efésios 4. A palavra santo quer dizer separado. Eu me separei para Deus, para viver para Deus. Tomei uma decisão que antes nunca tomei. Tomei para me separar no meu comportamento, na maneira de falar, de vestir, que o mundo não tem, que religiões lá fora não tem. Eu vim para o cristianismo para isso, para ser um membro, porque eu vou ser utilizado nesse corpo como em lugar nenhum existe, só no cristianismo. E para ter essa diferença, tem que ter a santidade. Então, qualquer tipo de cristão verdadeiro na Bíblia é chamado de santo, tá certo? Qualquer um. Por isso que Romanos 1, no verso 7, quando Paulo se dirige para Roma, de vocês que são santos, em 1 Pedro 1,15 diz: aquele que te chama, assim como aquele que te chamou é santo, seja santo em toda maneira de viver, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Quer dizer, você se uniu a Cristo, e ninguém nasce cristão, ele toma uma decisão, não é porque tu nasceste de um pai e uma mãe biológica que são cristãs, e você já nasce naturalmente como cristão, não. Eles vão te ensinar e você depois vai decidir. O cristianismo é uma decisão. Pai não obriga filho, filho não obriga pai. É ele que tem que nascer para ser um membro. Ele tem que se oferecer para ser membro do corpo, porque ali ele vai ter utilidade, porque ali vai ter o ensino de Efésios 4:11, vai ter o ensinador, os cabeças que Cristo constituiu para estar sobre aquela pessoa, para ela ser útil, vai ensinar ela a ser útil, amém? Ponto. Então, santidade tem que ter o aperfeiçoamento, disse Paulo, para poder haver a obra do ministério. Nós vamos ainda falar, se não der para falar hoje tudo sobre esse tema de hoje, amanhã vamos fazer uma segunda parte desse tema em áudio e vídeo, se Deus permitir, se não, só em áudio. Mas vamos lá. Então, o que é aperfeiçoamento? Por exemplo, o que é aperfeiçoamento dos santos? Olha aqui em 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo diz para a igreja, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então o que Paulo vai dizer aí para a igreja, que é, veja só, ele está em um país, agora enviando essa mensagem para um outro país, que é Grécia, onde estava a igreja de Corinto, e
Hoje a capital de Corinto é Atenas, ou melhor, a capital da Grécia é Atenas, mas na época era Corinto. A cidade mais importante da Grécia era Corinto, uma cidade muito grande, portuária, como São Luís, muitos portos, muita gente entrando e saindo. Então era uma cidade gigante. Paulo, muito antes de escrever essa carta, já tinha estado ali. Ele fundou essa igreja com seu grupo, com Timóteo e outros que andavam com ele. Paulo, já tinha feito muitos discípulos ali, fundou a igreja, passou mais de um ano ensinando, buscando membros, se tornaram membros. Agora, de longe, muitos anos depois, ele escreve essa carta. Então significava que aquela pessoa já era santa. Nunca aceite a ideia de dizer, não, santo é só Deus. É mentira. Santo é você por causa do teu comportamento, que agora é diferente dos ímpios, dos que andam nas trevas, dos mentirosos, dos ladrões, dos corruptos, dos gays, dos feiticeiros, dos que fumam cigarro, bebem cachaça, dos depravados desse mundo. Santo é porque teu comportamento é diferente, porque você agora decidiu ser um cristão. Então, como Paulo via que naquela igreja estava muita gente precisando retirar daquelas pessoas muita imundície, impureza, sujeira que eles faziam, ele diz: purifiquemo-nos, 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda a imundície. Munus, quando ele usa o munus, ele está falando de si também. Ele não está pregando só para ele, como tem muito pregador filho de Satanás, que prega apenas para os outros. O Paulo estava preocupado também com ele. Ele diz: purifiquemo-nos. Quer dizer, eu também preciso, meus irmãos, de tirar alguma coisa em mim. Para quê? Para minha santidade ser vista pelo mundo como algo que me identifica, que eu faço parte desse tipo de movimento que o mundo não tem, chamado cristianismo, dentro da pessoa, para poder, cristianizando a si mesmo, também cristianizar os outros. Se eu não faço isso, eu continuo imundo. Na Bíblia, Apocalipse 21:27, diz que lá não entra nada imundo, nem que contamine os outros. Lá no céu, na casa de Deus, nunca pode entrar na casa de Deus. Por isso Paulo diz que é para entrar no cristianismo, para aperfeiçoar a santificação, que às vezes demora muito na vida de certas pessoas, porque a própria pessoa não consegue enxergar o prejuízo que ela tem quando não quer fazer esse aperfeiçoamento, ou melhor, retirar suas imundícies, viu? Da carne. Carne é meu eu gosta de coisa imunda quando eu não sou de Deus. O ódio, a vingança, a corrupção, a depravação, minhas idolatrias e etc. Meus vícios, por aí vai. Então, por causa das promessas, o Paulo diz que tem que fazer isso por causa das promessas. Se você voltar um versículo anterior, que é o 6:18, 2 Coríntios, Paulo diz que a única maneira de você ser chamado de filho de Deus, de estar na família de Deus, fazer parte desse corpo, é tirando de você tudo que é imundo e jogando fora. Ou então Deus não te aceita lá. A igreja aceita, nós aceitamos, né? Você pode ficar milhões de anos dentro de uma igreja dizendo que é membro, frequentando, mas para Deus você não é membro, porque para ser membro você tem que estar atrelado a Cristo.
para ele estar falando, ele está dirigindo. E se ele está falando, está dirigindo, ninguém que está andando com ele está andando imundo. Ou então ele está falando, ele está tratando, e você é um teimoso que está aí. Por isso não tem a obra do ministério em você, porque você, mesmo que trabalhe para Deus, é um trabalho do teu jeito e não do de Deus. Dentro de Deus, e o mundo te vê como imundo, e aí esse trabalho de Deus está obstaculado, como já está por aí. É um monte de locais, como por exemplo um bêbado. Já viu você botar um bêbado como líder, como diácono, que ele vive bêbado o tempo todo, até para a igreja ele vai bêbado. Você botar um pastor bêbado para dirigir um culto bêbado, o que ele está ensinando para aquela plateia? Que nunca você precisa largar o álcool. E Deus quer isso? Não, você está fazendo igual as religiões do mundo fazem, que o feiticeiro, quando está ali possuído, ele tem que estar bebendo cachaça. Qualquer tipo de feiticeiro possuído é desse jeito. O diabo bota ele para fumar muito charuto, muito cigarro. Se ele recebe um demônio chamado pombagira, ele fica altamente escandaloso, tira as roupas, às vezes mostra. Se é mulher, mostra a calcinha. Se é um homem, bota ele no homossexualismo. Porque essa é a diferença daquele tipo de religião para outras religiões. É a maneira de agir, de fazer as coisas, são as obras. Por isso que as obras do cristianismo para o ministério que Cristo tem precisa ser diferente. E quando a gente não traz essa diferença, não estamos no cristianismo, estamos fora totalmente. Alguém enganou a gente, trazendo a gente para uma igreja onde não ensina essas coisas, não tem essa mudança total de comportamento. E aí quem perde somos eu e tu. Então, o que é o ministério? Preste atenção. Aqui, por exemplo, em carta aos Romanos, vamos falar de ministério. O que é ministrar? Romano 12 diz, no verso 5 diz, eu vou ler desde o verso 4, diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Verso 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, olha aí, ministério separado de profecia, Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Esse é o verso 8. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui está dizendo que pessoas no corpo de Cristo vão trabalhar. E ele está pensando aqui, Paulo, quando escreve em Romanos, para os romanos, e também lá aos Efésios, é o mesmo Paulo, quando fala de ministério, está falando da pregação. Ministrar é pregar. Aqui, ministrar também, em outras situações, significa doar oferta, porque você está ministrando para Deus. Tudo que você está fazendo é ministrando para Deus.
ou melhor, você está levando você para Deus. Quando você está intercedendo por alguém, você está levando alguém a Deus, você está ministrando o trabalho. Agora, quando se trata de dom, é porque cada membro tem que ter pelo menos um dom. Tem deles que tem 2 dons, tem deles que tem 3, 4, 5, 9. Tem membro que tem 9 dons, mas tem deles que tem só um, mas pelo menos tem que ter esse um, mas tem que ter, porque Deus quer ver o trabalho desse membro, pelo menos com um dom, mas ele tem que demonstrar para Deus. Quem quer ver é Deus. Ou então esse membro é morto, é um perdido no meio da igreja, é um inútil no meio da igreja. Então muitos vão ministrar, tá bom? E ao mesmo tempo ter outros dons. Ministrar quer dizer falar, trabalhar. Aí nesse caso, né, de Romanos 12:7, trabalhar pregando, falando, porque ensinar é uma coisa, ministrar é outra. Quem está ensinando está ministrando, mas nem todo mundo que está pregando está ensinando, porque o ensino que Deus quer da Bíblia é algo mais profundo, é ensinar no profundo, que lá em Efésios 4:11 ele chama de doutores, que é um ensinador que cura doenças espirituais no ensino. A doença da cegueira espiritual que todo ser humano tem, que ele tem que ensinar sobre isso. A surdez espiritual que todo ser humano tem. E no cristianismo o projeto é ensino dentro dessas áreas para curar essas e outras áreas que tem uma doença matando ele. Por isso é chamado de doutor, que é o nosso projeto aqui, que Deus escolheu essa escola bíblica aqui, foi para curar essas doenças. Aquele pastor do Apocalipse que Deus chama ele de cego, tu é um cego, rapaz. Apocalipse 3, 17 e 18. Então, por quê? Porque não havia esse tipo de ensino no profundo ali naquele lugar. Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem de hoje. Envie essa mensagem para alguém, por favor, me ajude a evangelizar. Ore por mim, estou orando você e nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.